Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, pelos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque da mesma forma, Senhor, igual proporção do que o Senhor tem providenciado espiritualmente de tudo aquilo que nós necessitamos, em igual medida o Senhor tem providenciado o que materialmente a tua igreja precisa. Nós podemos, aos nossos olhos, não ter tudo o que queríamos, Senhor, mas nós te louvamos porque temos tudo o que de fato precisamos. O Senhor tem feito essa provisão de forma perfeita, e o que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor continue derramando essa graça da tua providência sobre nós, manda a tua misericórdia, Senhor, para que longe das tuas condenações, dos teus juízos, nós possamos desfrutar da tua doce presença. Fica conosco, nos abençoa, desde já te pedimos pela mensagem desta manhã, pela palavra. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Estão bem? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Vamos continuar no livro de Apocalipse. No capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 1 a 7. E pela primeira vez nessa série de mensagens, nós vamos entrar na primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, que o Senhor Jesus disse para que o apóstolo João registrasse. Apocalipse 2, de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, seria possível que uma igreja estivesse correta na doutrina, mas errada em seu próprio coração diante de Deus? Ou será que necessariamente uma coisa sempre, obrigatoriamente, acompanha a outra? Pode alguém defender a verdade e, ao mesmo tempo, estar longe de Deus? Falar com muita propriedade sobre a verdade, tecer comentários, teorias, defender a verdade, mas estar muito longe da presença do Senhor? É possível lutar contra o erro que existe dentro da igreja e, mesmo assim, não perder aquilo que é essencial à vida cristã? Será que adianta a ortodoxia, a opinião correta sobre as coisas doutrinárias e teológicas, sem amor? E o que Cristo pensa de uma igreja que age dessa maneira, que age dessa forma? As cartas que nós vamos começar a ver a partir de hoje, aqui no livro de Apocalipse, elas foram dirigidas a igrejas reais. Não eram igrejas fictícias, não eram igrejas muito provavelmente diferentes, tão diferentes da nossa realidade aqui em Rio Tinto. Cada igreja vivia uma situação concreta, e o Senhor estava andando no meio da igreja justamente para avaliar cada uma delas,
Jesus não estava falando de ouvir falar. Jesus não estava comentando e falando sobre as igrejas porque alguém havia lhe dito. Mas era exatamente o que ele havia presenciado, aquilo sobre o que ele falava com o apóstolo João. Na mesma medida, todas essas igrejas representam a igreja de todas as épocas. Pois o chamado é plural, quando nós vemos no texto, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, sem determinar exatamente um limite para essas igrejas. A igreja de Éfeso era forte, essa era uma igreja influente, marcada por batalhas contra falsos mestres. Alguém que chegasse na igreja de Éfeso e quisesse ensinar mentiras, não teria espaço, não teria lugar, não teria vez. Era uma igreja ativa, vigilante, doutrinariamente muito firme. As cartas de Apocalipse que nós vamos ler, que nós vamos ver a partir de hoje, estamos vendo, elas têm um padrão, elas seguem uma sequência lógica e que se repete todas as vezes. Primeiramente, é o endereçamento para quem a carta se dirigia. Segundo, há uma identificação de Cristo, dizendo quem Cristo é. Em seguida, são apresentados pontos fortes e pontos fracos. É falada sobre uma solução do ponto de vista do Senhor, e eles são chamados a ouvir, e há sempre uma promessa, dizendo que ao vencedor haveria recompensa por fazer aquilo que era correto. Essa carta trata de uma igreja, então, com pontos fracos e fortes. E o que nós temos para analisar nesta manhã, e o tema dessa mensagem é: uma igreja ortodoxa sem amor é reprovada por Cristo. Uma igreja ortodoxa sem amor é reprovada por Cristo. A palavra ortodoxa significa opinião correta. Orto significa correto e doxa, opinião. Duas palavras gregas que juntas formam a ortodoxia, ou essa palavra que nós usamos como ortodoxia. Então, a igreja de Éfeso não tinha problema de Bíblia. Eles não tinham problema teológico, eles não tinham problema com relação à qualidade do ensino. Mas eles tinham outros problemas, talvez tão graves quanto, como se o ensino não fosse bom. O que Cristo, na verdade, exige de sua igreja é não apenas fidelidade doutrinária. Jesus não está apenas tomando as nossas respostas de um catecismo bíblico que ele mesmo teria criado, mas ele também deseja que nós tenhamos um amor vivo e ativo. Pois a ausência de amor revela queda espiritual e exige arrependimento urgente. A primeira coisa que nós vemos, e eu peço mais uma vez que você esteja com sua Bíblia aberta aí, e me acompanhe, quando no versículo 1 que nós lemos, o texto diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Cristo está não apenas no governo da igreja, Cristo está não apenas no comando da igreja, mas ele também está no meio dela, ele está passeando no meio da igreja e conhecendo a realidade espiritual, doutrinária, do ponto de vista da santidade de cada uma dessas igrejas. Ele segura as 7 estrelas, o que significa que ele tem toda a autoridade e envia os mensageiros dele. Ele anda entre os candeeiros são a igreja, exercendo cuidado vigilante e a autoridade absoluta sobre elas. Nesse versículo 1, nós vemos, dentro da doutrina reformada, a soberania de Cristo sobre a igreja. Ele não apenas redime um povo, ele não apenas morre e ressuscita ao terceiro dia, mas a verdade é que Jesus também domina sobre ela e é soberano sobre a própria igreja. É justamente sobre isso que ele disse, e ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mesma coisa Paulo lembra quando ele fala aos Colossenses, fica registrado no capítulo 1, no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o cabeça. E como cabeça, ele tem não somente o direito, mas o privilégio de andar no nosso meio para nos conhecer. A igreja muitas vezes tenta se governar sem Cristo. A igreja muitas vezes tenta viver à parte do Senhor.
mas nós precisamos nos submeter à autoridade soberana de Cristo. Ele está vendo exatamente o que acontece na igreja presbiteriana de Rio Tinto, nas igrejas por aí afora, ele está visitando, ele está conhecendo, e ele sabe exatamente quando nós nos submetemos a ele, quando nós não nos submetemos, quando nós nos comportamos de modo irreverente, sem respeito. Ele sabe de todas as coisas, inclusive quando nós obedecemos e somos santos na presença dele. Nós não podemos confiar, meus amados irmãos, não podemos ter confiança em líderes simplesmente humanos. Cada vez que nós confiamos em homens, nós nos decepcionamos. Cada vez que colocamos a nossa fé e esperança em homens parecidos conosco, nós nos decepcionamos. Ao invés de confiarmos em líderes humanos, nós precisamos reconhecer que Cristo é quem governa a igreja. E ele sim é Senhor dela e não ninguém. Falta de temor diante da presença de Cristo é outro problema que acontece muito. Nós estamos na presença de Jesus e quando ouvimos isso, parece que não faz mais diferença. Parece que é simplesmente mais uma frase, um jargão. Não, é uma realidade bíblica, é uma realidade extraída do texto sagrado. E se Cristo está presente, nós não podemos viver de qualquer forma. E Cristo não está presente somente aqui. Cristo não está presente somente nesta rua. Cristo não está somente aqui na rua, mas está nas nossas casas, trabalho, na escola. Ele está em todos os locais, vendo exatamente quem somos e quem não somos. O que será que nós temos provocado no coração do Senhor? Será que alegria? Será que tristeza? Será que desânimo? Será que as nossas vidas não têm servido para motivo de grande ânimo? Ou será que nós temos alegrado o coração do Senhor com as nossas vidas, com aquilo que somos e fazemos? Nós precisamos viver sabendo que Ele anda no meio da igreja, lembrando disso 24 horas por dia. Agora, nos versículos 2 e 3, o texto sagrado vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas, por causa do amor, por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. É interessante observar de pronto, quando no versículo 2, o Senhor fala que já naqueles dias existiam falsos apóstolos, tão comuns hoje. Homens, à torta e à direita, estão se declarando apóstolos e dizendo que são apóstolos do Senhor Jesus, mas nós sabemos que isso é mentira. Cristo conhece todas as coisas, as obras boas e más. A igreja trabalha arduamente e persevera. Cristo conhece tudo o que está acontecendo na igreja de Éfeso. Eles estavam enfrentando falsos mestres, Jesus valorizou isso. Eles testaram e provaram quem eram os falsos e envergonharam certamente esses homens, mostrando diante de todos que eles eram falsos. E demonstraram, então, dessa forma, fidelidade e resistência em meio à oposição. Aqui nós vemos a doutrina reformada das Escrituras e a necessidade de discernimento na igreja. Nós precisamos discernir entre aquilo que procede de Deus, aquilo que procede do diabo e aquilo que procede da carne. Um dia desse eu ouvi numa mensagem um pastor chamando essa tríade de o Deus de três cabeças, o demônio, na verdade, de três cabeças. E, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado com a carne, com o diabo e com o mundo. A carne, o diabo e o mundo formam essas três cabeças. E esse demônio que tenta destruir as nossas vidas, não somente o Senhor entra na igreja, mas ele também entra. O diabo, a carne e o mundo tentam nos fazer afastar desta palavra. Mas nós precisamos insistir, persistir, lutar, perseverar, para que nós continuemos na presença do Senhor e diante dele. O mesmo apóstolo João que recebeu essa mensagem, essa revelação de Cristo aqui em Apocalipse, foi o João que escreveu e ficou registrado no capítulo 4, versículo 1 da sua primeira carta. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Nós não podemos engolir qualquer coisa, não podemos aceitar qualquer coisa,
mas é preciso que a gente fique atento e discernindo se é o mundo que está falando, se é o diabo, se é a carne, ou até se é o Senhor quem está falando, diante do que nós temos que respeitar e adotar. Em Atos 20, 29 está dito: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. O apóstolo mostra que o fato dele estar ensinando corretamente naquele dia, o fato dele estar presente naquele dia não significa que os irmãos estarão vigilantes da mesma forma. E ele já antecipa dizendo: olha, eu estou aqui hoje, mas quando eu partir, lobos com fome entrarão no meio de vocês, e vocês correrão certamente um risco de morte muito alto. Nós não podemos aceitar falsos ensinos, meus irmãos. Examinar tudo à luz da Escritura, mas eu só posso examinar se eu conhecer essa Escritura. Se eu me detenho na leitura desta palavra, se eu me detenho no estudo dessa palavra, se eu gasto tempo com isso, conhecendo essa palavra, então eu terei condições de julgar tudo aquilo que eu ouço conforme a palavra. Mas sem estudar, sem ler, sem gastar tempo com isso, eu vou acabar confundindo um erro na verdade com aquilo que é verdade. Eu vou acabar confundindo mentira com verdade. Eu vou acabar misturando tudo e sem discernir nada, vou acabar engolindo algo que vai me fazer muito mal. Nós precisamos fazer como essa igreja fez. Certamente eles passaram por momentos de cansaço espiritual. Você guerrear contra falsos mestres, você guerrear contra o mundo, guerrear contra o diabo, a ponto de ser elogiado por Jesus, mas ao mesmo tempo tudo isso tira energia de dentro da pessoa. Tudo isso traz cansaço. E o que nós vemos aqui é o que o Senhor Jesus está mostrando, que eles perseveraram. Eles seguiram mesmo cansados. E evitaram o erro de confundir aquilo que os falsos mestres estavam ensinando com aquilo que era a ortodoxia. Nós precisamos rejeitar aquilo que nega a verdade bíblica, não importa quem esteja dizendo. Não importa quem seja o autor da mentira. Nós precisamos negá-la por amor a Cristo. No versículo 4, está o ponto áureo desse texto. Quando ele diz, aqui no versículo 4, embora vocês de Éfeso sejam dignos de tantos elogios como eu fiz, poderia dizer Jesus, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja tinha muitas coisas, aquela igreja tinha muitas virtudes diante do Senhor, tinha muitos acertos, mas o que ela não tinha mais era amor. Ela ensinava com a dureza, somente com o cajado nas mãos, somente com a vara, mas faltava amor àquela igreja. A igreja havia perdido aquele amor inicial. Lembram quando Jesus alcançou as nossas vidas? Lembram vocês quando Jesus tomou os nossos corações e começou a nos falar sobre santidade, sobre uma vida diferente? Nós estávamos apaixonados e queríamos falar de Jesus para todo mundo. Queríamos que as nossas famílias fossem salvas. Queríamos que os nossos vizinhos conhecessem Jesus. Queríamos que as pessoas no mundo inteiro o amassem e servissem a Ele. Mas acontece que as lutas vêm, os problemas chegam, o dia a dia vai tomando conta das nossas mentes e corações, e nós simplesmente vamos esquecendo, e esse amor pelo Senhor parece que vai esfriando. Esse amor envolve tanto Deus quanto o próximo, meus irmãos. Nós não podemos deixar de amar ao Senhor e servi-lo. Nós não podemos deixar de amar o nosso próximo como a nós mesmos e servir ao nosso próximo. A luta pela ortodoxia nessa igreja, a luta por defender a doutrina correta, destruiu a harmonia e o amor na igreja. E isso era um erro que o Senhor Jesus estava mostrando. Essa realidade desse versículo 4 lembra a nós a doutrina da depravação total, que acaba por manifestar a frieza espiritual na vida do homem. Nós, por causa do pecado que habita nas nossas vidas, fomos tão depravados quanto era em todas as áreas das nossas vidas. Nas emoções, nos sentimentos, nas vontades, nos desejos, nos planos e nos sonhos. Fomos completamente adulterados por causa do pecado, depravados. É verdade que o Senhor, por sua graça e misericórdia, não deixa que nós saiamos, que nós possamos ir até o limite da nossa maldade. Não, Ele nos freia. Por causa dele, nós não somos assim. Mas mesmo assim, mesmo na vida de um salvo,
a depravação ainda se manifesta, fazendo com que, por exemplo, o amor deixe de existir. Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, nos lembra: amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em 1 João 4,20 está dito: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Ortodoxia sem amor, a opinião correta sem amor, o ensino correto sem amor, não é algo que está no coração de Deus. Não é algo que Deus deseja para a sua igreja. Mas nós fomos chamados para amar, amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo. E se nós recebemos essa incumbência, o que é que nós temos feito nas nossas vidas quando nós nos entregamos à mágoa, quando nos entregamos ao ódio, à ira? Nós fomos chamados para amar. E nós não podemos ter relacionamentos frios e distantes na igreja. Muitas vezes isso acontece. E é preciso, através do perdão, através da graça exercitada e depositada de um irmão na vida do outro, é preciso restaurar uma comunhão verdadeira. Não uma comunhão de cinismo, em que eu finjo que tudo está bem com meu irmão, mas uma comunhão verdadeira, uma comunhão santa. Nós estamos vendo que na igreja de Éfeso, embora o ensino estivesse correto, eles estavam vivendo religião sem vida. Eles estavam vivendo aquilo que era correto, mas não da forma correta. Sem amor, não dá. Era preciso que aquela igreja, e é preciso que nós hoje retornemos, todos nós, ao amor que inicialmente nós recebemos. Nos versículos 5 e 6, o texto sagrado diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu expliquei a vocês, nas semanas que passaram, o que era candeeiro. E que Jesus, no livro de Apocalipse, compara a igreja do Senhor a um candeeiro. Ao fato de que nós fomos chamados como igreja para iluminar esse mundo em trevas. Para fazer com que as trevas, a escuridão, a desobediência ao Senhor, tudo aquilo que desonra o nome do Senhor, seja afastado. E na hora em que nós somos chamados de candeeiros, nós entendemos então qual é o papel da igreja. O candeeiro representa a igreja local, iluminando e dissipando trevas. O candeeiro representa o testemunho dessa igreja. Porque só com um testemunho vivo é que essa igreja é capaz de dissipar as trevas, de diminuir a escuridão. O candeeiro representa a presença como luz no mundo. Vando. O candeeiro representa, então, a igreja local, a igreja em Éfeso. Representa o seu testemunho e a presença dessa igreja como a luz que ilumina as trevas que estão aqui. Remover o candeeiro, quando Jesus fala aqui no texto, não é perder a salvação, não, ninguém está cogitando isso. Jesus não está dizendo que está diante de igrejas falsas. O texto sagrado não diz que Jesus estava diante de uma igreja que fingia ser igreja, que nunca foi igreja. Não, é diante da igreja, é diante dos salvos. E é justamente para essa igreja que o Senhor está falando sobre remover candeeiro, que é algo coletivo e institucional. Remover o candeeiro significa perda do testemunho espiritual, desmoralização da igreja. Desmoralização, nós ficamos, quando não temos amor, nós ficamos sem moral para falar nada lá fora. Quando não temos amor, nós não temos legitimidade para dizer nada contra o desamor que existe lá fora, que existe nesse mundo. Remover o candeeiro, então, significa perda do testemunho espiritual. Em segundo lugar, significa retirada da presença ativa de Cristo.
Lembram que na igreja de Laodiceia, que nós já falamos sobre ela, não aqui na EBD, mas falei em alguns estudos bíblicos. Na igreja de Laodiceia, Jesus estava fora da igreja. E é aquele momento em que o texto diz, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, então ele ceará comigo e eu com ele. E ali o texto segue. Mas a verdade é que Jesus estava dizendo para Éfeso que se eles não se arrependessem, haveria a retirada da presença ativa de Cristo no meio da igreja. Eles iriam perder a comunhão com o Senhor. Cristo não está mais no meio dela com a aprovação ali em Éfeso. Remover o candeeiro, então, significa perda do testemunho espiritual, significa retirada da presença ativa de Cristo e representa juízo sobre a igreja local. Ou vocês acham que Jesus está somente para nos aplaudir? Ou será que a gente pensa que Jesus está somente para concordar com a gente? Não. Da igreja que, de fato, e em primeiro lugar, ele cobra e exige de cada um de nós. Ela pode até continuar existindo externamente, a igreja, mas quando ela está em desobediência, é isso tudo que acontece. Desmoraliza-se o testemunho, retira-se a presença ativa de Cristo, e nós somos condenados pelo Senhor Jesus no sentido de desaprovação. Externamente vivos, mas mortos espiritualmente era o que acontecia naquele momento. E por que acontecia isso? Justamente porque Jesus diz no versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus estava lembrando para eles, vocês deixaram de amar, vocês não amam mais, vocês são frios, vocês são indiferentes, vocês sabem o que é correto, sabem o que é para fazer, mas vocês não se importam com o outro. Vocês não têm amor pulsante no coração de vocês, na vida de vocês, pela vida do perdido, pela vida daquele que foi eleito na eternidade, mas ainda não está em comunhão com a igreja. Vocês são indiferentes ao sofrimento de ímpios e ao sofrimento de justos. Vocês não se compadecem com pessoas que estão dentro da igreja de vocês, sofrendo, às vezes por enfermidade, às vezes por problemas financeiros, problemas de toda a ordem. Vocês são indiferentes. E o que o Senhor estava dizendo para aquela igreja é que ela precisava não apenas da doutrina correta, ela precisava, sim, do zelo contra o erro, mas faltava amor por Cristo. E quando falta amor por Cristo, então não se tem amor por ninguém. Porque se Cristo é perfeito, se ele não comete nenhum pecado, nem nunca cometerá, e mesmo assim as pessoas não conseguem amá-lo, e mesmo assim nós não conseguimos viver amando esse Cristo, então tem algum problema. Então nós não conseguiremos amar quem peca, porque quem peca nos aborrece, quem peca nos faz sofrer, quem peca traz choro e amargura para as nossas vidas. Se nós não amamos o Cristo perfeito, nós não estamos amando ninguém. E era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Ortodoxia sem amor, verdade sem devoção, serviço sem coração. Era algo obrigatório, era algo automático, eram como robôs servindo ao Senhor. E não uma igreja como Cristo deseja ter. O caminho para não perder o candeeiro é, primeiro, fazer o que o texto diz, quando o texto dá 3 ordens claras. A primeira ordem é lembrar de onde caíste, onde foi que a gente se perdeu, onde foi que a gente deixou de amar, onde foi que a gente abriu mão de amar ao Senhor e amar os nossos irmãos, e reconhecer a queda, porque o segundo verbo é arrepender. Se arrepender disso, voltar-se completamente no caminho oposto àquele que levou a gente ao erro. Além de lembrar, porque o texto diz, lembra-te onde caíste, é preciso reconhecer a queda, irmãos. Não existe transformação de vida sem confissão de pecado. É por isso que a vida espiritual de alguém que não ora e não lê Bíblia, morreu. Alguém que não ora e não lê essa palavra, morreu. É preciso lembrar de quando foi que a gente parou de ler a Bíblia e o que fez a gente parar. É preciso lembrar de o que foi que fez com que a gente parasse de orar. Será que foi raiva de Deus? Está triste com Deus porque Deus não fez algo na sua vida? Porque você se zangou com Deus? Será que foi isso? Eu não sei.
E nem sou eu a pessoa capaz de dizer para você onde foi que você caiu. Mas você, segundo o texto sagrado, precisa lembrar de onde caiu, arrepender-se e voltar, é o terceiro verbo, porque o texto diz, volta à prática das primeiras obras. Quando nós fomos salvos, nós amávamos ler a Bíblia, nós queríamos ler a Bíblia, nós amávamos estar na presença de Jesus. Mas a gente precisa, se a gente parou com isso, a gente precisa voltar, como aquela igreja de Éfeso precisava também voltar. Isso é, infelizmente, muito atual na igreja de hoje. Ela pode ter estrutura, ela pode ter uma teologia correta, ela pode desenvolver atividades dos mais variados tipos, e mesmo assim, estar sem Cristo no centro. E mesmo assim, Cristo pode remover o candeeiro. Imagine um prédio belíssimo, estrutura de som, um louvor perfeito, uma mensagem linda de agradar os ouvidos, mas simplesmente não existia amor ali dentro. Cristo não quer só doutrina correta. Cristo não quer só atividades na igreja. Cristo não quer só aparência. Ele quer coração rendido a Ele. Corações rendidos a Ele. Porque Ele mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em Mateus 22, 37. Mas o texto diz que uma igreja pode continuar aberta. Ela pode continuar funcionando. E ainda assim, já ter sido removida por Cristo como candeeiro. Perdeu o testemunho. Mas o texto, no versículo 6, fala de um ódio. Fala de um ódio e que Jesus diz que é dele também. No versículo 6 diz, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A primeira coisa que precisa ser ressaltada de forma simples e direta, Jesus não está dizendo que odeia os nicolaítas. Ele odeia as obras deles. Porque Jesus odeia o pecado. O texto é claro, então. Esse texto nos lembra, e o que nós sabemos com segurança sobre os nicolaítas, é que eles aparecem em Apocalipse 2,6, aqui. Também aparecem em Apocalipse 2,15, quando a igreja de Pérgamo vai ser mencionada. E suas obras são odiadas por Cristo, tanto numa igreja quanto na outra. Ou seja, não é apenas um erro leve, não é apenas uma coisa que se faz sem intenção, é algo sério e extremamente ofensivo ao Senhor. As obras dos nicolaítas, a própria Bíblia nos ajuda a entender. Nesses versículos 14 e 15, que nós vamos ver na próxima semana, Jesus conecta os nicolaítas com as doutrinas de Balaão, profeta mercenário, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Então, quando o Senhor está dizendo que odeia as obras dos nicolaítas, Ele está dizendo que havia nos nicolaítas, nesse grupo de pessoas, um compromisso com o mundo, de uma mistura espiritual entre mundo e igreja. Aceitavam práticas pagãs dentro da vida cristã. Eles viviam uma imoralidade sexual terrível, tolerância ou mesmo incentivo ao pecado. Era o que os nicolaítas faziam. Eles relativizavam a santidade. Eles diziam, olha, não é tão necessário assim não ser santo. A gente pode sim ser filho de Deus. A gente pode sim obedecer a Jesus e brincar com o pecado. Viviam como se não houvessem separação diante de Deus, como se não existe santidade. E porque Jesus odeia essas obras, é justamente pelo fato de que Deus não odeia pessoas, como eu disse, mas Deus odeia o pecado que corrompe as nossas vidas. E o detalhe é que aquela igreja que não tinha amor também odiava os nicolaítas. Faltava amor, mas eles tinham um ódio santo, do qual Jesus também compartilhava.
Essas práticas dos nicolaítas desonravam a Deus, contaminavam a igreja e desviavam o povo da verdade. É uma corrupção interna e não algo externo. Algo que passa despercebido por muitos, mas essa era uma coisa que Jesus queria ressaltar. O elogio à igreja de Éfeso é tu odeias. O elogio é justamente porque eles, junto com Jesus, também odiavam. A igreja não tolerava o erro. Eles tinham discernimento espiritual. Eles não negociavam a santidade. Mesmo assim, não tinham mais amor. É impressionante a quantidade de coisas que se pode fazer sem amar. Mas muito mais pode fazer aquele que ama diante do Senhor por estar ligado à videira. Ortodoxia sem amor, meus irmãos, é problema. Mas tolerar o pecado é igualmente grave. Não aceite o pecado na sua vida. Odeie o pecado, não quem peca, que está ao seu redor. O erro dos nicolaítas hoje seria equivalente a alguém dizer: pode tudo, Deus entende, Deus sabe que vocês se amam, podem fazer sexo fora do casamento, não tem problema nenhum, não precisa mudar de vida, você pode ser cristão de qualquer forma. Santidade é, na verdade, um exagero. Você não precisa ser santo e Deus não está te cobrando isso. Amor que confronta e santidade que glorifica a Cristo. É isso do que, de fato, nós precisamos. O texto segue, e quando o texto segue, nós chegamos finalmente ao versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que árvore da vida é essa? Sobre o que o Senhor está falando? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra maior de hermenêutica que nós aprendemos no seminário. A árvore da vida aparece primeiro no texto de Gênesis 2:9 e também a árvore da vida no meio do jardim, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois ela aparece aqui em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 2. Ou seja, a árvore da vida está no início da história e a árvore da vida está no fim, na nova criação. O que é que essa árvore representa? Mais do que uma árvore literal. Mais do que uma árvore literal. Ela representa, ela simboliza a vida eterna. Vida que vem de Deus e não acaba. Ela representa a comunhão plena com Deus. O homem vivendo novamente na presença dele. E ela representa a restauração do Éden. No Éden se perdeu comunhão com o Senhor. No Éden se perdeu o culto a Deus. E agora, em Apocalipse, isso tudo é restaurado. Aquilo que foi perdido no pecado, agora é restaurado. Em Gênesis, o acesso foi bloqueado. Em Apocalipse, o acesso é restaurado para a glória do Senhor Jesus. E esse foi perdido, o acesso foi perdido. Nós sabemos que foi por conta do pecado dos homens. O homem foi expulso. Querubins guardaram o caminho. O acesso à árvore foi impedido. O pecado fez separação entre o homem e a árvore da vida. Como esse acesso pode ser restaurado se não for pela vida de Cristo? Como esse acesso pode acontecer novamente se não for através do caminho da verdade e da vida que é o Senhor Jesus? Ele é o caminho de volta. Ele é o caminho que nós precisamos trilhar novamente. Ele é o caminho por onde nós precisamos ir. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui em 2,7 ele diz que o vencedor é aquele que permanece em Cristo. O vencedor não é o que é salvo. As igrejas estão recebendo cartas porque elas já são salvas em Cristo. Mas comunhão é algo que se pode perder por causa da desobediência. Em Apocalipse, não é o mais forte nem é o mais inteligente que vence. Em Apocalipse, quem vence é aquele que persevera na fé, que não abandona Cristo, mas que permanece fiel até o fim. O paraíso de Deus, que é mencionado aqui nesse versículo, é uma expressão que aponta para o novo céu e para a nova terra. Uma presença restauradora de Deus, a vida eterna e sem pecado. Não é apenas um lugar bonito, não é apenas uma cidade santa.
é vida com Deus plenamente restaurada. É isso. É disso que a gente precisa. Muito mais do que qualquer outra coisa. Cristo governa a sua igreja de forma soberana, nós somos lembrados hoje. A igreja de Éfeso era forte na doutrina, mas havia falhado no amor. Cristo exige arrependimento e chama a perseverança para a vitória final, até a vitória final. Essa doutrina correta, com o amor que o Senhor derrama nas nossas vidas e que Ele pede que derramemos na vida dos outros, é isso que precisa acontecer e nada além disso. Uma igreja verdadeira precisa dos dois, doutrina correta e amor verdadeiro. Que nós possamos pedir ao Senhor, nesta manhã, que o Senhor converta os nossos corações no sentido de trazer o coração de novo para os pés dele, porque é disso que a gente mais precisa. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, eterno Senhor das nossas almas, nós queremos te agradecer por esta carta, nós queremos te agradecer por esta revelação, queremos te louvar pelo lembrete que o Senhor está fazendo mansa e calmamente diante das nossas vidas, dizendo para que nós não apenas nos apeguemos à ortodoxia, à doutrina correta, mas também nos apeguemos, Senhor, à tua verdade em amor. Que o Senhor possa salvar os nossos corações de nós mesmos, que o Senhor possa nos ajudar nesta tarefa, porque nem isso nós sabemos fazer, Senhor. Nós não sabemos mudar o nosso coração, nós não sabemos voltar ao primeiro amor, mas precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos tocados e movidos a vivermos novamente como o Senhor deseja que nós vivamos. Faz isso por graça e por misericórdia. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.